Alguma vez você já ouviu a expressão em casa de ferreiro o espeto é de pau? Se você já ouviu isso, mas nunca entendeu, eu vou te explicar agora com uma história. Eu vou contar como que eu fui praticamente expulso de um gabinete no Tribunal do Trabalho. Eu era servidor do TRT, de São Paulo aqui no caso, já há 10 anos, né? Fui técnico, fui analista, e em um gabinete eu fiquei doente. E eles simplesmente me mandaram embora do gabinete. Simples assim. Eu estava com o trabalho em dia, tudo bonitinho, só que, claro, eu tinha pedido licença, talvez eles tivessem ali algum medo, receio de que eu voltasse a ficar doente. Então, é mais fácil se livrar do problema, me mandar embora. E deu tudo certo no final, porque eu era servidor estável concursado e eu vou te explicar tudo o que aconteceu, até para você entender um pouquinho mais sobre o mundo depois que você passar no concurso, inclusive quando você entra em tribunais, que eu acho que é a melhor área em custo-benefício e tudo mais. Deixa a curtida, faça sua inscrição no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, que eu prometo te ajudar aí antes de passar no concurso, depois de passar no concurso, é só colar na minha, que eu tenho certeza que eu vou te ajudar bastante. Bem, o que aconteceu, gente? Em 2019, em dezembro de 2019, 1º de dezembro de 2019, eu pedi exoneração, certo? E eu já estava doente já há um tempo no tribunal. Eu fiquei muito tempo em um gabinete que tinha um ambiente bem tóxico mesmo. Só que era aquele tóxico que você aguenta ficar um tempo, né? E aí quando você fica muito tempo mergulhado em um ambiente que não te faz bem, no final das contas, uma hora a corda fica muito esticada, ela estoura, certo? Que foi o que aconteceu comigo e eu comecei a ter um monte de crise de pré-pânico, depois pânico e depois virou depressão, certo? E naquele momento já tinha aqui o bitoleio, a aprovação ágil, eu já tinha aqui uma vida dupla praticamente, né? Eu fazia todo o trabalho do tribunal e conseguia fazer isso com uma certa tranquilidade. Minha prioridade sempre foi entregar todo o trabalho do tribunal e depois eu fazia minhas coisas que eu precisava fazer aqui, daquilo que eu sempre gostei de fazer, que é ajudar vocês a passarem em concurso, certo? E aí, gente, teve um momento em que eu saí desse gabinete que eu estava há muito tempo, que eu já não aguentava mais. O ápice para eu sair desse gabinete foi quando mandaram para mim processos enquanto eu estava de férias. Ali eu fiquei doido, falei, não, agora já é demais, né? Porque tinha um monte de gente lá que atrasava os processos, eu estava deixando tudo em dia bonitinho. Aí o que você ganha normalmente no serviço público quando você faz tudo bonitinho? Mais trabalho. Só que assim, né, eu documentei tudo bonitinho e tal, e falei, não, aqui eu não fico mais, tentaram me segurar, foi um caos, né, e aí que eu comecei a ficar doente, inclusive, que eu tive a primeira crise lá dentro do tribunal, fui atendido. Pra você ter uma ideia, eu tomei diazepam na veia, sabe, foi a primeira vez que aconteceu isso na minha vida, pressão explodindo e tal, fui atendido lá no setor médico. Depois, claro, né, saí desse gabinete, não fiquei afastado, continuei trabalhando. Eles pediram uma cota bem pesada para eu entregar em pouco tempo lá, que eu fiz um acordo para sair do gabinete numa boa. Fiz aquilo lá e, claro, procurei outro lugar para trabalhar. Como eu tive que procurar um outro lugar para trabalhar e todo mundo que eu conhecia naquele momento, nos bons gabinetes que eu conhecia, né, tem bons gabinetes, tem bons gabinetes, gabinetes péssimos, né, é um serviço público normal, gente. Vários setores, tem cada uma chefia, então tem muitas variações. Temos 94 desembargadores, eu acho até hoje, lá no TRT de São Paulo. Então, pô, são 94 juízes, 94 chefes de gabinete, tem muita variação. Naquele momento não tinha nenhum gabinete bom que eu conhecia, cara, só tinha gabinete ruim, que são aqueles gabinetes que todo mundo conhece, né? Não vou falar aqui qual que é tal, mas quem é servidor aí sabe, né? Sempre tem aquele gabinete ruim, ou pelo menos uns 5, 6, 7, 8 muito ruins ali, e só tinha vaga em um gabinete ruim. Eu tinha um amigo até que estava trabalhando nesse gabinete, ele falou, cara, é um lixo, mas é um lugar. Então você vai continuar fazendo o mesmo trabalho, né? E eu sempre trabalhei muito bem, não tinha muito medo disso. Beleza. Fui lá, comecei a trabalhar, fiquei um tempo, né, entregando todos os processos numa boa. E era meio enroscado esse gabinete, eles jogavam muito processo, às vezes meio fora da curva ali, para a minha função, que era uma FC5, mas isso aqui era algo normal, né? É algo normal até hoje no tribunal, então nem liguei muito para isso. Só que o que aconteceu, gente? E não tinha nada a ver diretamente com o gabinete. O gabinete realmente não era saudável. Era um ambiente bem tóxico, rotativo também, sabe? Você percebia ali claramente que as pessoas eram mais ariscas do que eu estava anteriormente. Era um gabinete com um ambiente tóxico, mas mais estável, sabe? Você saía dali se você quisesse, se você fizesse como eu fiz ali de se revoltar com algumas decisões absurdas. Nesse outro não, cara. Toda semana tinha gente entrando, gente saindo, então era difícil. Tinha um passivo muito grande naquele momento, né? Então tinha muito trabalho a ser feito. Não tinha as melhores diretrizes, eu falo bastante sobre isso até nesse livro aqui, O Melhor Trabalho do Mundo. Eu conto bastante sobre isso. Isso aqui é algo que desgasta muito, né? Você não conseguir fazer o seu trabalho de forma técnica,
de forma justa quando você está trabalhando no judiciário, é bem pesado, porque tinha algumas diretrizes bem absurdas ali e tudo certo, né? Só que, pô, como eu já tinha aquele histórico de ter tido depressão, ter algumas crises, né, indo para o tribunal e tudo mais, eu me lembro de um episódio que nesse momento eu ia uma vez por semana para esse gabinete presencialmente. A gente fazia um rodízio lá e o resto a gente trabalhava tudo home office. E teve um dia, cara, e é uma das coisas assim que é difícil até de explicar, gente. Só quem passou por isso sabe. Eu tive uma crise de pânico indo para o gabinete trabalhar no meio da estrada. Eu já até contei isso daqui em alguns vídeos falando sobre o meu pedido de exoneração e tudo mais, né? Eu dei mais alguns detalhes, mas eu indo para São Paulo de Campinas, no meio da Anhanguera, eu comecei a ter uma crise, cara, de choro. Doideira, assim, porque eu não sou muito chorão no final das contas, assim, e é um negócio doido, cara, eu não conseguia controlar meu corpo, eu entrei numa crise, assim, que eu não conseguia dirigir, eu encostei no acostamento ali, claro, né, liguei pra Natasha, falei, acho que você vai ter que ir, e não conseguia nem falar com ela achou que eu tava tendo um treco. Você vai ter que vir me buscar, eu não consigo ir. Aí depois de um tempo eu me acalmei, cheguei lá no tribunal, mas fui direto pro setor médico. Cheguei lá, o cara mediu minha pressão, tava com 21 por não sei quanto, o cara pensou, você tá bem, você vai ter um treco aqui e tal. E era aquela pressão autossilenciosa ainda, que é a mais perigosa, né? Depois que ele me explicou isso. Então eu tive essa crise lá e assim, eu comecei a ficar ruim vários dias seguidos, na verdade. Aí quando eu tive essa crise, ele me deu um atestado ali, claro, do tribunal e eu fui procurar um médico especialista ali, né, psiquiatra, tal, tudo mais, e ele me afastou por mais um tempo. Cara, não teve nem conversa, gente. No dia que eu voltei, eles não me mandaram mensagem antes, é claro, né, para evitar enrosco, mas no dia que eu voltei desse afastamento, já me mandaram uma mensagem, nem ligaram, cara. Mandaram mensagem, está desligado. Simples assim. Então, eu já era algo previsível, gente. Eu não sou inocente, né? Eu já me liguei disso. Sabia que eles iam fazer isso, na verdade. Só que aqui fica uma coisa para você pensar, né, cara? Justiça do trabalho. Pô, a gente trabalha com isso, né? Com as pessoas ali, claro, que são seletistas, né? As pessoas que a gente tem ali, que eu tinha, naquele caso, que a gente tinha jurisdição, né? Então, a gente protegia essas pessoas, né? A Justiça do Trabalho, ela foi criada ali para proteger o empregado. A gente consegue fazer um paralelo muito claro aqui, né? Do tribunal com seus servidores e, assim, desligado, sem conversa. Inclusive, depois, né, eu fiquei sabendo que eu conheço muita gente lá do tribunal e, inclusive, a chefe de gabinete lá, depois eu fiquei sabendo que quando ela trabalhava em uma grande empresa aí antes do tribunal, ela teve o mesmo problema. Teve o mesmo problema, aí claro, né, ela teve seus direitos, mas para você ver, né, como tem pessoas que não têm empatia nenhuma com ninguém. E aí, cara, eu fui desligado simples assim. Só que naquele momento eu já estava bem desgostoso ali com um monte de coisa, né? Eu já estava pensando, já até contei recentemente em alguns vídeos aqui, alguns motivos, né, que me fizeram também acelerar o processo de exoneração para eu sair e tudo mais. E no final das contas ficou tudo bem, gente. Por quê? E por que eu quis contar também essa história? Para você entender que o mundo real ele é diferente, às vezes, de todo mundo maravilhoso que vendem aí nas redes sociais sobre os concursados. É muito bom, muito melhor do que a média, muito melhor do que qualquer emprego aí, empresa privada, tudo mais, tudo que você já sabe, por causa da estabilidade, qualidade de vida. Mas você vai ter problema também. Só que aqui tem uma diferença, né, cara? Se eu estivesse em uma empresa, sei lá, em um grande banco, imagine, privado, e aí eu tenho esse problema. O que o banco faz? Tá aqui, ó, sua demissão, pega, vai seguir sua vida, né? Me paga uma graninha ali, porque ele vai ter que me demitir, isso daqui não é problema para os caras. E assim, cara, muda toda a sua vida. Isso daqui tem reflexo em todas as áreas da sua vida. Quando aconteceu isso, o que aconteceu, gente? É algo que eu já tinha me programado, né? Porque eu não precisava da função comissionada para viver bem. Na verdade, eu já não precisava nem do cargo mais naquele momento para viver bem, né? Porque eu já tinha aqui uma estrutura criada com o Bitolei, com a aprovação ágil, que me dava muito mais dinheiro do que o cargo público no final das contas. E ficou tudo bem, se eu quisesse continuar eu ficaria, por quê? Eu era estável. Então, se eles quiserem me mandar embora, eles mandam embora do gabinete. Mas eu não sou um servidor do gabinete, eu sou um servidor do Poder Judiciário Federal, da União. Então, eu ia trabalhar em outro setor, cara. Eu até pensei em ficar um tempo mais, né? Principalmente a Natasha, que queria muito que eu ficasse mais tempo, né? Acho que ela tinha mais medo que eu de pedir exoneração, né? Faz parte do processo, que ela sempre foi mais apegada ali com a estabilidade. E eu me lembro claramente que tive um monte de convite assim de juiz que algumas pessoas me indicaram ali para trabalhar home office 100%, sem erro, sabe? Então eu conseguiria continuar com a minha vida, talvez até com uma qualidade de vida melhor. Ali, né, trabalhando com juízes que pudessem ser até mais gente boa do que esses que eu passei aí nos últimos anos,
porque eu peguei algumas pessoas bem ruins de trabalho, ruim de serviço, ruim de tudo que você imaginar, cara. E faz parte do processo, né, gente? Nós estamos falando aqui, claro, do serviço público, mas são humanos. Tem gente boa, tem gente ruim, tem pessoas que estão em momentos bons e momentos ruins. Faz parte do processo, não guardo nem mágoa, não. Com 2 pessoas ali eu guardei mágoa por um tempo. Hoje em dia já não sinto mais mágoa nenhuma, não, né? E faz parte do processo. Então, resumindo aqui para você, cara, tem problema. Eles podem, às vezes, te mandar embora aí do setor quando você tiver algum atrito, alguma coisa assim. Só que a estabilidade é um fator muito importante, né? Ela te permite usufruir de algumas coisas, permite que você tenha qualidade de vida, inclusive que você combata algumas coisas que são bem erradas. Por exemplo, quando aconteceu esse absurdo de eu receber um monte de processo ali nas minhas férias. Pô, eu bati o pé e falei, não. Aí ele, não, mas eu sou juiz, eu mando. Não, pode mandar, manda para quem você quiser, para mim não. Tá errado, não vou fazer. E aí eu até falei, né? Nesse momento eu falei, pô, eu não fico mais aqui, eu não vou trabalhar mais aqui. Aí veio a conversa, né? Não, mas você é meu servidor, não vou liberar. Você não tem que me liberar, eu não sou servidor seu, sou servidor do judiciário. Pô, quando que um empregado, né? Se a gente pensar que, pô, servidor, um empregado vai falar isso pro chefe? Nunca, se você fizer isso, você tá fora. Não existe. No serviço público você consegue. Isso daqui tá certo, se eu quisesse eu poderia até denunciar, eu tinha tudo documentado, mas não fiz. Porque eu queria resolver numa boa e já estava encaminhado para sair. Então também isso foi até um pouco diferente, né? Porque ao mesmo tempo em que deixava mais leve a situação, que eu me sentia mais confortável ali em relação ao meu futuro, também me acelerou muito porque eu já não precisava mais tanto estar ali, né? Igual eu sei que meus colegas precisavam, porque a minha fonte de renda principal já não era mais o tribunal. Enfim, eu queria explicar essa verdade, esses bastidores aqui dos tribunais para você entender como tem os dois lados, né, cara? Mas no final das contas vale a pena e eu não me arrependo em nada de ter jogado aqui alguns anos da minha vida, esse esforço bem grande aqui para passar nesses concursos, porque foi ali que eu montei toda a estrutura da minha vida e da minha família, certo? Então, a partir dali que vieram todas as coisas boas que até hoje eu tenho. Fechado? Então acho que vale a pena para você. E claro, ó, eu recomendo demais que todo mundo leia esse livro aqui, que é um lançamento com a Ridel. Inclusive, agora, nesse exato momento, tá rolando Black Friday da Ridel, viu? E tem esses livros aqui da aprovação ágil, vou deixar o link na descrição, que tem um desconto muito especial. Então recomendo que vocês aproveitem, é um livro curtinho, e aqui eu falo muito sobre a vida depois da aprovação. E claro, tem o livro da aprovação ágil, tem os livros da aprovação ágil, com material do Instituto de Português e Redação. Eu recomendo que você compre a coleção completa e tem a versão também digital dentro do aplicativo da aprovação ágil, que no aplicativo ficam todos os nossos cursos. Fechado? Comente aqui o que você achou sobre isso. Se você tem alguma história parecida, você é servidor, sei que temos muitos servidores aqui, ó. Você já teve algum problema parecido aí na sua empresa? Como é que foi? Foi desse jeito? Você conseguiu resolver também? Te mandaram embora? Se você tentar brigar, normalmente eles te mandam embora. Contem aqui que eu quero saber, fechado? E claro, deixa sua curtida, faça sua inscrição no canal, ative o sininho e cola na minha que eu prometo te ajudar antes de passar no concurso, também depois. O que eu puder te ajudar aqui, eu vou fazer, fechado? Um abraço, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.